Deus pela oportunidade, agradeço, a minha mãe, pastor Elis, pelo convite, agradeço essas irmãs abençoadas que não me abandonam quando eu preciso, Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, de Judá e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Repete comigo assim: e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé, repete comigo assim: vendo a fé, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais os vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os seus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Levantou-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito. Abra, Pai, o nosso entendimento, derrama sobre nós a tua bondade, a tua graça, e que possamos ser edificados e transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Estava ali na minha casa em desespero, pensando, orando, falando: Senhor, qual que é a palavra de hoje? E aí o Senhor me direcionou aqui nessa palavra. E eu quero que a gente medita algumas coisas que a gente aprende na palavra e que acontecem na nossa vida. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam: naquele lugar, naquele dia, naquela hora, existia uma verdade no céu. Que verdade é essa? A verdade de que Jesus estava ali e que ele estava ali para curar pessoas. A Bíblia vai dizer que o poder do Senhor estava naquele lugar para ministrar cura. E o poder do Senhor é aquilo que faz acontecer milagres, mudança, prodígios e maravilhas na nossa vida. Às vezes a gente pensa que A e B é capaz de fazer algo por nós, mas eu quero que você entenda nessa noite: o único capaz de fazer algo na nossa vida é o Senhor. O poder do Senhor é o que nós necessitamos
cura. Às vezes nós estamos querendo algo e não recebemos. Não estamos tendo fé para receber o que queremos e o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque quando você quer receber algo de Deus, tem aquilo que você quer, mas tem também aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ana queria um milagre, Ana queria um filho, e Deus queria um profeta, um sacerdote, um juiz. Saiba que quando você desejar algo diante de Deus, Ele conhece o seu desejo, e para além do seu desejo, Ele tem um plano, um projeto, um pensamento maior. É por isso que a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos e mais elevados do que o nosso pensamento. Quando eu desejo algo diante do Senhor, Ele tem abundantemente mais para fazer na minha vida, mas Ele vai olhar se eu tenho fé. Muitos milagres de Jesus vai dizer: vai em paz, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé, pela tua fé você vai receber o seu milagre. Amém? Como que você está hoje? Como que está a sua fé hoje, meu querido? Seu comportamento revela fé? Irmã, a sua atitude revela fé? Aquilo que você deseja, missionária Rita, revela fé? Que você nessa noite possa meditar que a fé exige atitude. Eu não basta saber que Jesus salva, cura, liberta, prospera e dá vitória. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Eu preciso ter atitude, porque Deus vai olhar para mim. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o Senhor olhar para nós e ver a fé, Ele vai fazer além do que pedimos e pensamos. O Deus que faz milagres é o mesmo que curou aquele paralítico. Aquele paralítico buscava cura física e ele